Olá, seja muito bem-vindo, afiador, seja muito bem-vinda, afiadora, à nossa aula Como Falar e Responder a Pergunta: Que horas são em inglês? Essa aula aqui é importante que você domine, é importante que você entenda. Por quê? Porque essa aula vai te salvar dinheiro. Como assim, Sidney, vai me salvar dinheiro? Ó, eu trabalho na aviação já há uns 10 anos. Sendo desses 10 anos, 7 com atendimento ao público. E todo santo dia vem pessoas atrasadas para remarcar o voo. E quando elas remarcam, elas gastam rios de dinheiro. Principalmente quando é voo internacional, chegando a valores de R$ 10.000 de remarcação. Então, se você está pretendendo, se você é iniciante, se você está pretendendo fazer um voo internacional, é importante que você domine esse assunto. É preferível, então, que você chegue cedo no aeroporto, tá? Fique esperando muitas horas do que você chegar em cima da hora, perder o voo e ter que remarcar e gastar dinheiro com isso, certo? Então, isso aqui é uma aula de utilidade pública, cujo roteiro vai ser o seguinte: eu vou te falar 8 maneiras de você dizer que horas são em inglês, então vai ser a nossa primeira parte desse conteúdo aqui. A segunda parte, nós vamos olhar o relógio propriamente dito, nós vamos dizer as horas no relógio, olhando para o relógio, tá certo? E a nossa terceira parte vai ser, é claro, você afiar o seu inglês através da aplicação. Não adianta nada você assistir esse conteúdo se você não for aplicar. E se você já gostou desse roteiro, eu vou pedir que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Porque o que acontece? Tem muita gente aqui que assiste os conteúdos, mas não se inscreve. Então, se você gostou, se você está gostando do meu conteúdo que eu faço aqui na internet, se inscreva no canal, me ajuda a divulgar essa aula para mais pessoas, a atingir mais pessoas. Me ajude a máquina do YouTube espalhar mais os vídeos aqui no canal, tá certo? E agora nós vamos para as nossas frases, começando com frases que contenham a palavra what, ou seja, perguntas em inglês que contenham a palavra what. A primeira é a mais conhecida de todas, que é o What time is it? What time is it? Que significa que horas são. Sendo que a frase What time is it é uma frase que está no singular. Por quê? Para um americano, para um australiano, para um britânico, as horas sempre serão no singular. No português não. No português nós temos duas opções. Ou falar no singular, que é que hora é, ou que horas são, caso for no plural. Eu deixei ali que horas são porque é o mais comum. Nós não falamos com tanta frequência o que hora é, tá certo? Então, finalizamos essa primeira frase aqui. A segunda frase é você encurtar um pouquinho mais e dizer what's time, que na tradução vai ser a mesma coisa. Não vai ter diferença não, ó. What's time? What's time? Terceira maneira, você, por exemplo, acrescentar mais uma informação à frase anterior. Quer dizer, what's time on your watch ou what's time by your watch? Que horas são no seu relógio? A palavra watch ali significa relógio, mas também, em alguns casos, pode significar o verbo assistir. Então, por exemplo, quando eu quero falar eu assisto TV, eu posso dizer I watch TV, né? E nós temos ali também duas preposições ali que fica opcional você usar uma ou outra. Então, você pode dizer what's time on your watch ou what's time by your watch, que aí vai ter a mesma tradução. E por último, nós temos ali o what's the current time? Qual é a hora atual? Essa frase aqui você vai encontrar muito em aeroportos. Essa palavra current. A palavra current significa atual. E uma característica interessante ali é que a palavra current ela está vindo antes. Ou seja, o adjetivo em inglês ele sempre vem antes do substantivo. O substantivo ali é a palavra time. Current, então, é a qualidade da hora, que é ser atual. Por isso que vem na frente. Então, nós temos aí 4 exemplos para você poder usar, que contêm a palavra what. E agora nós vamos para as palavras, para as frases que contêm a palavra can. A palavra can, ela significa poder. E nós vamos ver 2 exemplos aqui. O primeiro, então, vai ser esse aí, ó. Can you tell me the time? Can you tell me the time?
Você pode me dizer as horas? E aí, ó, tem uma característica importante. Toda vez que você for fazer uma pergunta usando o verbo poder, usando o can, esse can, ele vai vir na frente da frase. Por isso que está trocado ali. Can you tell me the time? Você pode me dizer as horas? Então, nós temos ali a quinta frase. A sexta frase é você dizer assim também, ó. Can you give me the time, please? Can you give me the time, please? Você pode me dar as horas. A palavra give ali significa dar. Então, você pode usar tanto o dizer como o dar. E é claro, nós temos a palavra ali, ó, please, que significa por favor. Para todos os exemplos que eu for te passar aqui, é interessante você usar a palavra please, porque aí você vai estar sendo educado. Então, mais duas frasezinhas aqui, bem tranquilas para você. Nós já estamos na sexta frase. E por último, nós vamos ver frases que contenham a palavra do. O do aqui, ele não vai ter tradução, mas ele simplesmente vai informar que aquela frase é uma pergunta. Se você não entendeu o que eu acabei de dizer aqui, aqui tem uma aula, eu vou deixar o card aqui em cima, sobre como fazer perguntas em inglês no presente, tá? Vai ficar uma aula complementar a essa. Então nós temos a sétima frase ali, que é o Do you have the time? Você tem as horas? Você tem as horas? Então é uma palavra bem simples aqui, uma frase bem simples, na verdade, onde eu coloquei a palavra do no início da frase para mostrar que é uma pergunta, tá? E na nossa oitava e última frase, é você misturar. Você pode misturar também. Você pode dizer, do you know? Você sabe. What time is it? Que horas são? Então você pode misturar, você pode pegar os outros exemplos que nós vimos aqui e incrementar nessa última frase aí. Você poderia também estar dizendo, do you know what time? Também você poderia dizer, do you know what's the current time? E assim sucessivamente. Existem outras maneiras de você dizer as horas em inglês, mas eu acredito que 8 já é o suficiente para você começar a colocar em prática, tá certo? E agora que nós terminamos essas 8 frases aqui, nós vamos dizer as horas no relógio. Agora nós vamos responder a essas perguntas aqui. Como? Como? Vamos lá. Antes, eu quero que você faça um exercício mental aqui. Um americano, um britânico, um australiano, quando eles vão falar as horas, eles imaginam o relógio. A maneira como eles vão falar as horas, eles imaginam o relógio de ponteiro, esse relógio que você está vendo ali. E assim como no inglês, no português, aqui pegando no português, nós temos maneiras diferentes de dizer as horas. É claro, se você está aprendendo inglês e se você souber contar de 1 a 60, você já pode considerar essa aula com um checkzinho aí, com assistido. Por quê? Porque você já pode começar a falar as horas em inglês. É só você contar de 1 a 60. Mas existem outras maneiras de você dizer acerca do tempo. Por exemplo, em português, em vez de a gente dizer 4h30, quer dizer, 4h30, a gente diz 4h30. Em vez de dizer 4h50, a gente diz 10 para 5. Em vez de dizer 2 horas, a gente diz 2 em ponto. Ou seja, nós temos maneiras diferentes de dizer as horas. No inglês, acontece a mesma coisa e é isso que nós vamos ver aqui. Lembrando o seguinte, para todas as horas que eu for falar aqui, ao final de cada frase você vai acrescentar a palavra o'clock, tá? O'clock. E aí é o seguinte, agora eu quero que você faça um exercício aí. Pega papel e caneta e preste atenção no que eu vou te dizer agora. Eu peço que você faça uma linha na vertical, tá? Do jeito que tá aí, ó, entre o 12 e o 6. Uma linha na vertical. E aí é o seguinte, tudo que for de 30, do número 30 ali onde está o 6, de 30 para trás, 29, 28, 27, você vai colocar a palavra past. Você vai entender, tá? Você vai entender o que eu quero dizer. Você vai colocar a palavra past. Tudo que for de 30 para trás, você vai colocar a palavra past do lado direito do seu relógio. Tudo que for de 31 para frente, né? Até o 12 lá para frente, você vai colocar a palavra to, que significa para. A palavra past, passado, palavra to, para. Ou seja, está indicando futuro, tá certo? Então, por exemplo, se eu quiser falar
4 e 5, eu vou dizer o seguinte. It's 5, são 5, past 4. Por que ele disse assim, dessa maneira? Porque 5 minutos estão mais próximos das 4 horas do que das 5 horas. Vou dizer de novo. 5 minutos, ou seja, deu 4 horas e aí passou-se 5 minutos. Esses 5 minutos, eles estão mais próximos das 4 do que das 5. Por isso que ele está usando a palavra past ali, ó. It's past, it's 5, past 4. E aí você pode acrescentar a palavra o'clock. It's 5 past 4 o'clock. Tá certo? Vamos a um outro exemplo aqui, ó. 4 e 10. It's 10 past 4. Ou seja, deu 4 horas, passou-se 10 minutos. Esses 10 minutos, eles estão mais próximos das 4 horas do que das 5 horas. Por isso que tá ali, ó. It's 10 past 4 o'clock. E por último aqui, pegando aqui o lado direito do relógio, nós temos 4:20. Mesma coisa. It's 20 past 4. Deu 4 horas, passou-se 20 minutos. Esses 20 minutos estão mais próximos das 4 do que das 5. Então nós temos ali, it's 20 past 4 o'clock. A palavra 20, você pode dizer 20 ou 20. It's 20 past 4 o'clock, tá certo? E agora nós vamos para o lado esquerdo do relógio. Por exemplo, se eu quero falar 4:40, eu vou dizer it's 20 to 5. Olha lá, it's 20 to 5. São 20 para as 5. E aqui, do lado esquerdo, eu vou dizer a hora restante, né? Os minutos restantes. São 20 minutos para as 5. It's 20 to 5. E aí vai ser a hora futura, porque esses 20 minutos estão mais próximos de 5 horas do que de 4 horas, né? Nós temos o outro exemplo ali, que é 4:50, né? Que é o nosso 10 para as 5. Mesma coisa, ó. It's 10 to 5 o'clock. São 10 minutos para as 5. Bem tranquilo, bem simples. E por último ali, nós temos 5 para as 5, né? Que é o It's 5 to 5 o'clock. São 5 minutos para as 5. Você também pode dizer It's 5 minutes to 5 o'clock. Não é tão comum, mas você pode dizer dessa maneira. Então finalizamos aqui olhar o relógio na vertical. Agora, né, nós vamos olhar o relógio na horizontal, né? Então eu quero que você desenhe uma linha entre o 3 e o 9. E olha o que aconteceu aqui. O relógio ele ficou dividido em 4 partes. Essas 4 partes também podemos chamar de quartos de hora. Então, por exemplo, entre o 12 e o 3, 1 quarto. Entre o 3 e o 6, 2 quartos. Entre o 6 e o 9, 3 quartos. Entre o 9 e o 12, 4 quartos. Então, por exemplo, quando o relógio bate 4:15, ou seja, você tem 4 horas, passou 15 minutos, ele completou 1 quarto. Então, eles falam it's quarter, 1 quarto, past 4. Ou seja, esses 15 minutos estão mais próximos de 4 horas do que de 5 horas. It's quarter past 4 o'clock. E se você falar do outro lado ali, né, que é o 45, 4:45, ou seja, você vai dizer também it's quarter to 5. Por que it's quarter? Porque nós temos ali o quadrante 6 até o 9, ou seja, completou mais 1 quarto. Por isso que eles disseram ali, ó, it's quarter to 5. It's quarter to 5, 4:45, ou 15 para as 5 também, vai depender da tradução. E se você quiser falar 4:30, né, você vai dizer desta maneira ali, ó, it's half. A palavra half significa metade, né? Metade. O número 30 é bem na metade do relógio, por isso que eu disse ali, ó, it's half past 4. Por que past? Lembra que eu falei no início da aula que tudo que for do número 30 para trás é a palavra past. Então você vai usar o past. E o past vai estar se referindo a 4 horas em vez das 5 horas. Então nós temos ali, it's half past 4. Então, bem tranquilo aqui. Se você não entendeu, pausa, volta,
assiste de novo, que tá bem mastigado isso que eu tô te dizendo aqui, tá certo? E por último, que é o mais importante, é quando o relógio marca 12 em ponto, né? Meio-dia ou meia-noite. Se você for falar meio-dia, então você vai dizer it's noon. Bem simples. It's noon. Esse noon significa tarde. Por isso que nós temos o período do dia, afternoon. Ou seja, after significa depois. Mas, como eles não falam depois da tarde, eles simplesmente falam tarde. Afternoon. It's afternoon. Por quê? Deu meia-noite e 1, então passa a ser tarde. Então nós temos ali, ó, it's noon, meio-dia. E se você for falar meia-noite, que é o 00, né? Você vai falar it's midnight. It's midnight. Então é meia-noite. Então cobrimos todo o assunto de horas em inglês. Lembrando o seguinte, que se você souber contar de 1 a 60, tá tudo ok. No entanto, não fique só no de 1 a 60. Aprenda também essas maneiras, porque você vai ter americanos dizendo dessa maneira que nós vimos aqui com você, tá certo? Então, foi uma aula bem completa aqui e agora chega a terceira parte, que é quando você vai ser apresentado a um texto onde vai estar sendo aplicado tudo que vemos até aqui. E o exercício é você ouvir, né? Você vai ter um áudio, uma versão em áudio do texto, você vai ouvir, você vai traduzir esse conteúdo e você vai depois pegar o seu celular e gravar você mesmo falando. E aí você vai praticar, você vai fazer o seu próprio feedback para ver se você está no caminho certo da pronúncia, não. Se ficar ruim, você vai lá e apaga e faz de novo, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações e te vejo numa próxima aula. E agora, fique com o texto. Ruby is a woman of rigid habits. Her day began at 6:15 in the morning when the alarm clock echoed in her bedroom. She stood up from the bed and made her bed, and after that, she went to her daily running. Lacking 10 to 7 o'clock, she was back to eat a balanced breakfast. At 8 o'clock, her job started meeting people at the airport, booking many flights for future passengers. It's noon now, and she takes a break for lunch, followed by a quick listening of her Chinese lessons. At 17:30, her work time was finished. After her job, Ruby dedicated her time to reading The Art of Teaching while she was on the bus. It's 19:15, and she is taking a shower. At 20 o'clock, she turns off the cell phone and takes the Bible. It's midnight, and the lights are switched off.